Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e esse é um Nitro Drops de dicas de RPG. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre tom. O que é o tom? O tom é o estilo do jogo, se é um tom de humor, de horror, de ação e tudo. E de todos os elementos, né, que faz os jogadores voltarem para jogar mais na sua mesa, ou até mesmo para enviar eles, para que eles fujam e nunca mais joguem na sua mesa, um dos elementos mais importantes do jogo de RPG é o tom, que é o estilo, que é o conjunto que tem o gênero, o estilo, a proposta, a ideologia, a ideia, tudo isso dentro de um pacote que a gente chama de tom. Então você tem RPGs de tom mais humorístico, outros RPGs de tom mais dramático, outros RPGs com um tom emocional muito grave, tem outros RPGs que o tom varia de acordo com a sessão, de acordo com a parte da aventura, né? E a atenção ao tom, né, de um jogo de RPG, ou estilo também, o pessoal confunde, me fala tom ou estilo, né, foi um grande desenvolvimento dos roleplays, né, dos jogos de roleplay durante os anos 90. Porque foi lá no começo dos anos 90, os criadores eles começaram a tratar as configurações, né, o design, né, lidar com os designs do jogo de uma maneira diferente de antes, que já começava a aparecer lá nos anos 80, mas depois foi se desenvolvendo cada vez mais. Né? Um grande exemplo de RPG que foi revolucionário no modo de lidar com o tom, de tratar o tom, foi lá ainda nos anos 80, com o Ravenloft. Quando surgiu o Ravenloft, veio um dos primeiros cenários assim do D&D antigão, que tem um tom gótico, né, de horror gótico, de sombrio, bem pronunciado. Havia outros módulos antes, mas Ravenloft criou, tem todo o visual, o tipo, as fontes e tudo. Né? E nos anos 90, vários RPGs eles se distinguiram pela expressão, pela a atitude ideológica e pelo conteúdo emocional. O maior símbolo dessa revolução de tom no RPG foi o Mundo das Trevas, o World of Darkness da White Wolf. Porque os livros do Vampire, por exemplo, eles pingam o estilo, né? Eles pingam o tom. Tudo foi feito, tudo o design, a fonte, as ilustrações, tudo para você entrar no clima do mundo das trevas, do vampiro e todo. E já isso se reverte para o jogo. Outros exemplos clássicos dos anos 90 é o Deadlands, que é o RPG que foi a base para o Savage Worlds, para o sistema Savage Worlds, né? O Castle Falkenstein também tem aquele tom de aventura vitoriana, aventura do século XIX, de swashbuckling, né? Aventura de espadachins e tal. E você tem também no D&D o Planescape, que veio depois do Vampire, que já tentou incorporar as ideias e o visual e o design do Vampire dentro do D&D, tem facções que nem as caças de vampiros e tudo. E Dark Sun, que tem todo um tom, né, um tom de sobrevivência, um estilo, uma coisa bem pensada assim para criar um mundo de sobrevivência brutal, desértico e tal, né? Tem um outro RPG dos anos 90 que o pessoal precisa resgatar, que é o Feng Shui, que ele cria no jogo aquele esquema de Kung Fu, de filme de Kung Fu, as regras fazem isso, então tem aquele tom aventuresco dos filmes de Kung Fu da década de 70, por exemplo, né? E agora, por que é importante pensar, refletir sobre o tom? Porque cada mestre de jogo, ele acaba tendo um tom, um estilo de lidar com o tema, um estilo que ele imprime na mesa de jogo dele mais característico, que ele se sente mais confortável. Né? Então, por exemplo, eu sou uma mistura de um pouco de humor, as minhas mesas sempre tem humor, até mesmo quando tem Call of Cthulhu, quando tem horror terrível, mas eu gosto muito de horror, então eu sempre boto uma pitadinha de horror em qualquer RPG, ou de suspense em qualquer RPG que eu estou mestrando. Então tem esse lance, o mestre às vezes tem, porque cada mestre ele tem um tom único, né? Um estilo único. Tem mestres que são
feras com pancadaria, com ação, com várias estratégias diferentes. Tem outros mestres que são bons no drama político, né? Quando eu mestrava Vampire, a gente trabalhava muito com política dos clãs. Então tem mestre que é bom nesse tipo de conspiração e tudo. Tem outros mestres que são bons mais no toque mais humorístico mesmo. Você morre de rir, todo momento ele está criando situações bem engraçadas, né? Só que com o tempo, o mestre vai ampliando a sua vocabulário de tons. Por isso que eu recomendo para todos os mestres, aí vai a dica desse Nitro Drops de hoje, mestre vários tipos de RPGs diferentes para você acostumar e aprender a lidar com tons diferentes. Então, mestre Call of Cthulhu para você aprender a lidar com horror, com insanidade, com tudo. Mestra um Vampire para você lidar com aquele drama pessoal dos vampiros, a política. Mestra um lobisomem um apocalipse, ou então um D&D, ou um RPG de humor, né? Eu lembrava o velho Toons, que a gente joga com personagens de quadrinhos, de desenho animado, que é muito divertido. Jogue também, mestre também, Dungeon World, os jogos narrativos, Fiasco, para você ver outras formas e outros tons que você pode colocar na sua mesa de jogo. Ópera espacial, Space Dragon, Star Wars. Porque aí, você como mestre, você vai criando um vocabulário de tons, você vai aprendendo a como mudar um tom para o outro, né? Você vai mestrar uma aventura com uma adaptação, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco, aí você já está experimentado, você cria todo aquele tom do anime, aquele drama e tal, tem que salvar a deusa e tudo, né? Então a dica é essa, reserva alguns minutos para você, primeiro, se pergunte qual que é o seu tom favorito, né? Vocês podem escrever aqui nos comentários qual que é o seu tom favorito, qual que é o seu estilo favorito. Você gosta mais de humor, comédia, ação de pancadaria, ação com bala, né, com tiro, drama interno, conspiração. Porque isso vai ajudar muito no seu trabalho de mestre, de como é que você conduz. A outra coisa também é prestar atenção no seu grupo de jogo, conversar com eles, ver pela reação dos jogadores que tipo, que estilo que eles gostam mais, né? Quando você for desafiar os seus jogadores, e deve sempre desafiar com RPGs novos, converse com eles, explique o tom do RPG, o tipo de conflito que eles vão ter no jogo, o tipo de clima, né? Por exemplo, sempre lembrando e tomando cuidado que o seu tom favorito normalmente entra, né? No meu caso, o humor mais sombrio, né? Ele tende a infiltrar em todos os tipos de jogos que eu mestro, acaba entrando um senso de humor, assim, eu gosto muito, principalmente quando estou mestrando Old Dragon, ou alguma fantasia medieval, para quebrar um pouco aquele clima, né? Eu sempre gosto de colocar, eu faço o monstro conversar com os jogadores, né? Eu dou nome para os monstros, para poder quebrar um pouco a tensão, mas quando chega a hora da tensão, a gente também manda ver, né? Então essa dica de hoje sobre tom, e escreve aí nos comentários qual que é o seu estilo, qual que é o seu tom favorito, qual que é o seu tom que você tem mais dificuldade, e que RPGs você recomendaria para os mestres, né? RPGs variados, para ele aumentar a sua biblioteca de tons de estilos de jogo. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para ter notificação. Entre em contato comigo para leituras críticas, para escritores e RPGs, né? Também eu já escrevi vários livros de RPG, ajudo o pessoal a montar os livros de RPG. Leitura crítica para escritores, e para quem quiser contato em aulas individuais por Skype, visita a gente, manda mensagem lá no Melhore Seu Inglês, no canal e lá no Instagram, que é doido demais. E até o próximo Little Drops.